Estamos aqui em Zamość, na Polônia, leste europeu. E estamos aqui num pequeno campo de concentração, em Zamość, que esse pequeno campo, chamado Pequenos Campos, que tinha muito mais de 1.300, 1.200 pequenos campos em toda a Polônia. As pessoas vinham sendo presas pelo soldado de Hitler, pelo ser endemoniado, e para levar depois para Auschwitz e Birkenau 1 e 2, para o campo de extermínio. Aqui nós temos o cemitério de judeu, ou seja, aqui é mais um símbolo do cemitério, né? Porque se fosse enterrado todo mundo, seria mais de 20.000 túmulos. Então nesse lado aqui nós temos o cemitério representando os judeus. Desse outro lado nós temos o cemitério, como já falei, mais simbólico. Todos aqui são símbolos de nações mistas, tá? O que não somente morreram judeus, mas muitas outras nacionalidades, como também ciganos e outras coisas mais. Lá mais para frente ainda vamos mostrar que é o cemitério polonês, e do outro lado esquerdo, lá na frente, é o cemitério russo, um símbolo. E lá na frente vamos nos aproximar, que é o pequeno campo que se chama Rotunda, que quer dizer em português uma roda. Rotunda. Vamos estar por lá dentro, mostrar um pouco do terror como história, porque isso é muito triste, infelizmente. E pela ocasião eu peço orações pela Polônia, orações por esse país que é tão sofrido, por esse país que sofreu muito com a Primeira Guerra, sofreu muito principalmente com a Segunda Guerra, e sofreu depois que acabou a Segunda Guerra em 1945, veio Stalin da Rússia, implantou o comunismo, não somente na Polônia, mas em toda a chamada antiga União Soviética. Muitos países da Europa, principalmente do leste europeu, inclusive a metade da Alemanha. 44 anos de comunismo na Polônia, 44 anos de escravidão. A Polônia sofreu muito, existe muito espírito de rancor aqui nesse país. Além do comunismo, que caiu os muros de Berlim, que foi um símbolo, né? Caiu os muros de Berlim em 89, caiu o comunismo na Alemanha, em alguns países da Europa, inclusive na Polônia, mas Bielorrússia, como Ucrânia, ainda continuou o comunismo. Hoje já não tem mais. Mas não na Rússia. A Rússia existe um capitalismo incubado, falso, é o comunismo. A Bielorrússia é bem comunista ainda. E além disso, oração para que Deus venha libertar esse país da idolatria. Aqui existe muita idolatria, é um país mais católico do mundo, é a Polônia, pelo motivo que João Paulo II, já falecido, o Papa, era polonês, então ele colocou o catolicismo no coração das pessoas aqui bem no auge. O polonês ele é bem orgulhoso por um polonês ser Papa, e ele ficou 28 anos no papado. Então a idolatria aqui é realmente muito pesada. Para ganhar um polonês para Jesus é muito difícil. Mas estamos aqui para fazer a diferença, estamos fazendo diferença, já estamos aqui com a igreja, Assembleia de Deus, pioneira, temos 2 congregações, e no nome de Jesus Deus vai continuar abençoando. Claro que tem outras denominações também, mas por uma pequena informação, a Polônia hoje tem somente 0,30% de crentes, ou seja, não chega a ser 1%, um terço de 1%, 0,30%. Deus abençoe. Aqui é o cemitério simbólico da... Tem pessoas aqui enterradas, claro, mas não 20.000 pessoas, é o cemitério polonês. Do lado esquerdo da rotunda, que é o campo, onde vamos entrar daqui a pouco, é o cemitério russo, lá embaixo. Aqui no portão nós temos a data onde foi construído esse pequeno campo, que é
foi construído em 1939. E no outro portão nós temos quando os russos chegaram aqui e dominaram os alemães em 1944, nesse lugar. Mas nós sabemos que a guerra continuou até nos primeiros meses de 1945. E a partir daquele momento, então, foi implantado o comunismo na Polônia. Mais sofrimento ainda para os poloneses. Aqui é a rotunda, que é uma roda, uma meia roda. Lá dentro aconteceu muito terror. Aqui no meio, onde está aquelas coisinhas ali, as velas, era o lugar onde eles executavam as pessoas, a tiro e muito mais. Então, é tipo um museu agora, né? Vamos aqui entrar então nesse campo, esses galpões. Aqui aconteceu muito terror. Aqui é só o sangue de Jesus para suportar inclusive esta espírito de morte que está aqui, né? Uma coisa terrível. Uma pequena informação. Aqui dentro ficava multidão de pessoas. Hoje está com vidro nas janelas. Antigamente não tinha vidro, só grade. Aqui na Polônia chega a fazer menos entre 30 a 40 graus negativo no mês de janeiro e fevereiro. As pessoas ficavam aqui, descalça, sem roupa. Imagina, um frio de menos 30 graus negativos. Ou até menos 40 graus negativos. Naquela época era mais frio ainda. Hoje, às vezes faz em janeiro ou fevereiro, menos 40. Naquela época fazia até muito mais. Então só a misericórdia de Deus. É por isso que morreu muitas pessoas morreram aqui, inclusive a maioria deles judeus, mas não somente. Então fica mais um apelo aqui para orar pela Polônia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aqui aconteceu muito terror. Aqui tem muito sangue clamando da terra. Sangue de irmãos, como está escrito em Gênesis. Que o sangue do teu irmão está clamando na terra. Mas nós perdoamos os alemães, perdoamos, porque eles não têm culpa. Essa geração, principalmente, aquela geração tinha culpa sim, que eles aceitaram o que Hitler estava fazendo. Mas essa geração não tem culpa. Então nós perdoamos os alemães em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que todos os alemães venham aceitar Jesus para ser salvo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem alguns nomes, como em todas as comoras, todos os quartos, aqui temos alguns nomes, mas claro que não tem 20 mil nomes aqui. Mas algumas pessoas que foram identificadas, porque a maioria das vezes foram identificadas corpos, mas não a identidade das pessoas. Os corpos foram encontrados, mas foi impossível identificar quem era a pessoa. Que as pessoas morriam e entraram em estado de decomposição. Muitas vezes eles queimavam. Muitas vezes, inclusive, vivos. Aqui tem algumas fotos da época. Como era a cidade, Zamość, naquela época da guerra. Pessoas. Aqui está o portão, os soldados alemães tomando conta. Aqui está uma foto de Hitler em julho de 1940. Este endemoniado, que provavelmente está queimando no fogo do inferno, esteve aqui em Zamość. Só misericórdia. Aqui está uma maquete que foi feita pelo endemoniado do Hitler.
A intenção dele aqui neste lugar era fazer esse campo aqui enorme. Só que não venceu, e graças a Deus. Antes, na época que os russos chegaram e dominaram os alemães, glória a Deus. Então esse projeto não foi realizado. E temos algumas fotos da época aqui. Aqui temos agora as fotos de crianças que foram resgatadas. Essas crianças foram resgatadas por um casal. Por esse casal aqui. Pela senhora Ruja Zamoyska e seu esposo. Foram resgatados. Mas aqui é um pouco do terror. Tem uns corpos aqui. Esse era na época isso era normal. A concentração de pessoas mortas em estado de decomposição, pelo lugar ser pequeno. Então existia essa aglomeração de corpos. Vejam, aglomeração de corpos, pelo motivo que o lugar era meio apertado. Só o sangue de Jesus. Morreram aqui famílias identificando corpos. É só a misericórdia de Deus. O que aconteceu nesse país? Pelo um idealista diabólico. Aqui tem, na época que foi a Alemanha dominada pela Rússia, aqui os familiares vieram buscar, identificar os corpos. E muitas vezes foi impossível a identificação dos corpos. Por estar muito em estado de decomposição. Por exemplo, essa pessoa aqui, infelizmente é um corpo. Só o sangue de Jesus. Oh Senhor Jesus, perdoa os comunistas, perdoa os ditadores. Aqui muito mais pessoas queimadas. Aqui as pessoas muitas vezes queimavam os corpos. As pessoas identificando os corpos queimados. Aqui tem algumas ferramentas que na época eles usavam. Quem usava? Esse endemoniado aqui, que inventou esse sistema diabólico, usava essas ferramentas de tortura aqui para torturar as pessoas. Torturar. Por quê? Somente pelo motivo que tinham ódio de Satanás no coração. Nós sabemos que Satanás veio matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas também nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás. Oh glória! Satanás está derrotado e vai continuar derrotado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fica aqui o apelo mais uma vez para orar pela Polônia, para que nós possamos ganhar mais neste país. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te use para fazer a diferença. Oh glória! Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aqui fica o abraço do pastor Antero Katia, missionário na Polônia. Que Deus o abençoe. Junto com o nosso amigo, irmão, companheiro de batalhas, presbítero Carlos. Que Deus te abençoe, presbítero. Em nome de Jesus.